Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje nossos grãozinhos trazem para a gente o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem, do que é bem ou mal, e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas à falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Bom, gente, graças ao Pai, né, nós temos aí o véu do esquecimento, né, das nossas vidas anteriores, do que nós fizemos, do que nós fomos, do que nós vivemos em vidas anteriores, né, porque isso poderia prejudicar imensamente a nossa caminhada na vida atual, né, porque impediria a ação efetiva do nosso livre-arbítrio, porque nós viveríamos presos às coisas que nós fizemos no passado, né, que nós fomos no passado. Se nós fomos reis, nós iríamos querer ser reis, né? Se nós fomos pobres, nós não iríamos querer ser pobres, aí o nosso orgulho ia falar mais alto, né? A nossa vaidade tomaria conta da gente por coisas que a gente viveu e que não é nossa realidade hoje, não seria nossa realidade hoje, porque nós estamos aqui para pagar pelos nossos erros do passado. Nós estamos aqui vivendo com quem nós já vivemos no passado. E se a gente lembrasse o que nós fizemos a esses que estão junto a gente, ou eles fizeram a nós, nós transtornaríamos os nossos caminhos, as nossas vidas, porque nós íamos lembrar, fulano de tal me prejudicou muito na vida passada e agora está aqui do meu lado. E aí, o que eu vou fazer com ele? Eu vou prejudicar ele? Né? Então Deus, na sua infinita sabedoria,
né, nos coloca lado a lado novamente, mas um véu entre nós, um véu encobrindo o nosso passado, para que a gente possa viver no dia a dia novo que a gente tem, novas experiências ao lado daqueles, né, desses que estão aqui no nosso caminhar, viver novas experiências com eles, sem lembrar, né, se nós os prejudicamos ou nós somos prejudicados por eles. Né? É uma nova vida, é uma nova experiência e nós temos que procurar, né, melhorar a cada dia, né, a nossa moral, né? Então, para isso é necessário que a gente não lembre do que fizemos no passado, porque isso iria atrapalhar. O nosso livre-arbítrio já ia estar viciado, né? Vamos colocar assim. Gente, Deus é muito sábio, né? A gente não pode duvidar disso, né? Se tudo isso que Ele coloca para nós aqui na Terra é necessário a nossa caminhada, vamos viver tudo isso com gratidão, com amor, com sabedoria, né? Procurando trabalhar cada dia, né, para nos melhorar, para crescer um pouquinho mais como espírito. Nosso espírito ele se desliga momentaneamente, né, da nossa matéria durante o nosso sono, mas mesmo assim como eu digo aqui, ele tem certas lembranças, né, do passado. Ele tem certas lembranças do passado, nesses momentos de desligamento. Ele não tem as lembranças totais, né, porque ele não está totalmente desligado da matéria. Mas o que é necessário para ele se lembrar, né, ele tem essas lembranças. E ele, nesses momentos de desligamento, ele vai buscar forças, vai buscar orientações, né, vai viver novas experiências também no plano espiritual, para poder trazer para a gente aqui enquanto encarnado tudo o que ele viu, o que ele adquiriu de força, de conhecimento do outro lado, para a gente poder continuar na caminhada de evolução espiritual. Tá bom, gente? Vamos aproveitar esses momentos todos que a gente tem aqui na Terra, procurando sempre, né, com os nossos instintos que a gente traz para cá ainda, né, que são lembranças das nossas vidas anteriores, entre aspas, lembranças que ficam no instinto da gente, porque a gente está aqui toda vez que a gente reencarnar, a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar gravando na nossa memória espiritual, tá? E tem coisas que o Pai permite, né, que a gente receba essas orientações como instinto, tá bom? Essas lembranças nossas venham como instinto, melhor dizendo. Livro dos Espíritos traz para a gente, hoje no capítulo 5, na Lei de Conservação, a questão 705, falando de meios de conservação. Por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã e a razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Em verdade, eu vou-lo disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Bom, gente, está bem explicado isso aqui, né? A terra produz tudo o que é necessário à vida. Tudo que é necessário a nós. Nós é que queremos sempre mais. Nós é que esbanjamos o que produzimos, o que temos. Nós é que somos imprevidentes.
nós não sabemos regrar a nossa vida. E nós vamos nos queixar para quem disso? Para Deus? Deus deu tudo a gente, tudo que é necessário para a gente viver. Nós é que somos gananciosos, egoístas, pensamos só na gente. Esquecemos que a Terra tem aí 7 bilhões de almas encarnadas. Esquecemos que cada cantinho da Terra tem uma finalidade visando o melhor para nós. Nós é que somos imprevidentes, nós é que somos culpados se a Terra hoje está árida, se a Terra hoje necessita de água, porque nós não sabemos e nós não soubemos utilizar tudo que Deus deu para a gente para o nosso necessário. Nós queremos sempre mais, queremos sempre mais. A partir do momento que o homem colocar na cabeça, que o que tem aqui é necessário, que nós não precisamos nada além do que nós temos, aí talvez a Terra vai produzir mais um pouquinho, e talvez o homem vai poder mudar seus pensamentos, mudando seus pensamentos, ele enxergue que a Terra é uma mãe boa, é uma mãe que sustenta seus filhos, tudo com a graça do Pai. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita força, fé, confiança, sabedoria e saúde para nós, Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.